Fala turma, seja bem-vindo ao primeiro Token Room da Rival Finance. Meu nome é Thiago Piassun, sou fundador e CEO da Rival e vou trazer para vocês hoje o nosso co-founder Felipe Sena, nosso CPO, grande profissional, para falar um pouco mais do que a gente está fazendo e trazer as novidades do mercado e também falando um pouco mais de Real World Assets. Fala, Felipe! Fala, Thiago. Fala, turma. Bom dia. Eu sou o Felipe Sena, sou co-founder aqui da Rival também. E, Thiago, obrigado pelo espaço. Acho que a gente nunca teve a oportunidade de ter um ambiente tão aberto, descontraído e contar um pouquinho do que a gente está fazendo com a Rival, falar sobre Real World Assets, né, ativos do mundo real e eu acho que vai ser muito bacana e produtiva a conversa aí. Cara, eu vou tentar fazer isso aqui em 5 perguntas para que fique um vídeo bom para todo mundo conseguir assistir. Então, eu lembro que, para quem não conhece um pouco a nossa história, acho que eu vou começar explicando de onde que a gente se conheceu. O Felipe fez faculdade de economia comigo, e se não fosse ele, eu não estava formado hoje na faculdade, né? Então, a história já começa com muita ajuda do Felipe nas provas. Ele é um cara super técnico, né? Mas a nossa grande conexão de trabalho foi agora com a Rival, com a questão que eu te trouxe dos RWAs, como trabalhar com blockchain. Eu queria que tu explicasse um pouco mais de onde que vem também a tua formação e a tua paixão aí por esse setor. Legal, Thiago. Cara, tu foi ali no CERN, né? Então a gente já se conhece lá desde 2014, fizemos economia juntos, fizemos o nosso primeiro estágio juntos, né? Entrando na feira de investimentos, depois a gente acabou seguindo caminhos um pouquinho diferentes. Fiz mestrado em economia, trabalhei com controladoria de ativos e fundos de investimento lá no Sicredi. Pivotei minha carreira para os Estados Unidos, né? Fiquei em Boston 3 anos, trabalhando com estratégia, inovação e internacionalização de empresas. E a minha história com blockchain, ela é, na verdade, um pouco recente, né? Em 23, esse cara me aparece lá em Boston para uma reunião e trouxe um presentinho aqui que eu tenho guardado comigo até hoje, né? Falando sobre DeFi, né? Decentralized Finance, sobre blockchain e todas essas tecnologias. E foi um mundo novo para mim, mas que me impactou muito, porque eu comecei a enxergar no blockchain uma tecnologia com potencial de disrupção absurdo para o futuro, né? Para como as coisas vão funcionar no mercado financeiro, entre outros mercados também. Então, acho que a minha jornada ali em 23 começou com esse nosso encontro, e eu acho que a gente pode ir aprofundando aí nas suas próximas perguntas. Eu acho que é mais um bate-papo do que pergunta, porque as pessoas ficam muito interessadas no que a gente faz na Rival, porque é difícil de explicar, né? A gente brinca que quando o negócio é difícil de explicar é porque tem algum problema, mas hoje o que que tu faz na Rival, cara? Porque a gente trabalha com real world assets, crédito privado no agro, blockchain, e muitas pessoas não conseguem fazer esse link, né? Então eu queria que tu explicasse como CPO da Rival como que é o dia a dia, contar alguma curiosidade bacana aí para a turma, enfim, explicar o produto um pouco melhor também. Legal. Acho que até antes de entrar em produto, é legal desmistificar um pouquinho dos reward assets, né? Do que é token, do porquê que isso tudo faz sentido e por que a gente resolveu trabalhar com isso, né? Então, voltando atrás um pouco, falando do blockchain, né? Acho que nas nossas conversas lá no início, a gente viu que, cara, na evolução do mercado financeiro, né? Muitas coisas foram disruptadas seja investimentos, né, no Brasil, depois que a gente entrou, seja payments, agora com stablecoins e tudo mais, mas ainda é muito difícil a questão de você internacionalizar as coisas, dar acesso numa escala global, né? Eu estava nos Estados Unidos e, cara, para transferir dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, é sempre uma dor fazer o wire, pagar taxa, demora 3 dias para cair. Então, tipo, cara, não é possível, né? Tem que ter alguma coisa que ajude a resolver essas fricções, né? Então, isso é só um exemplo que, por exemplo, com stablecoins dá para resolver. E aí a gente começou a se perguntar e se questionar qual que vai ser a próxima disrupção, né? Como que a gente pode ajudar a resolver esse problema? Porque tem muitos problemas que podem ser resolvidos com essa tecnologia, né? E aí a gente começou a olhar para a assessoria, que era onde você estava, né? E, pô, tinha vários problemas ali de crédito privado, como é que você torna esse processo mais eficiente, estruturação de crédito, dar acesso a esse tipo de produto para as pessoas. Acho que uma das coisas mais legais que tu falou foi fricção e a parte internacional. E uma das coisas que eu acredito na Rivo, e a Rivo nasceu para tentar disruptar,
cross-border, né? E aí pode falar de payment que está em alta agora, fazer pagamento com stablecoin, mas na minha visão, sempre exportar juros foi uma das coisas mais importantes que eu conseguiria contribuir para a sociedade em geral, como empreendedor e criando a Rival e trazendo gente boa como sócio como tu para dentro, né? Então, basicamente, quando eu fui para Boston visitar lá o Felipe, eu simplesmente falei, Felipe, esse negócio é o seguinte: originar e estruturar um ativo financeiro e fazer distribuição internacional é muito caro, é praticamente impossível. Eu sentei na mesa de Safra, BTG, XP, e para fazer total return swap é caro, as corretoras têm que levar o ativo no passivo, só carrega título e ação blue chip. Para fazer structure notes, tu faz duas securitizações e fica mais caro, tem volume mínimo, os FIIs são muito altos. Para fazer um fundo internacional offshore, a mesma coisa. Quando a gente olha para o conceito de tokenização em blockchain, eu consigo fazer a tokenização de um ativo no Brasil e montar uma estrutura e um modelo de negócio em que um indiano, um japonês pode acessar tá exposto a esse retorno utilizando suas stablecoins, né? Então, resumindo, o que a Rival quer fazer é conectar simplesmente qualquer pessoa do mundo na sua plataforma e essa pessoa está exposto ao ativo brasileiro usando o dólar digital. Exato. E a gente não precisa ser uma corretora, a gente não precisa ser um banco, a gente não precisa ter uma estrutura inchada. Hoje nós somos 12 pessoas e a gente está muito próximo de chegar nesse objetivo, né? Porque em dezembro a gente lançou uma prova de conceito, no qual a gente financiou 123 produtores e criamos um produto, né, Felipe? Então, se tu puder também falar um pouco mais desse produto, ou também fazer uma reflexão da onde que também a gente entrou no agro e por que agro, né? Acho que isso também é uma outra curiosidade. Claro, Thiago. Não, excelente ponto, cara. E a questão do agro, né? Porque quando a gente olha para o mercado brasileiro, o agro ele é uma potência, né, cara? A gente está falando de mais de trilhão de reais aí que está financiando o agro. Plano Safra não dá conta. Os produtores acabam tentando achar alternativas, vão para o mercado bancário, ainda assim não é suficiente, então eles vão para o mercado de crédito privado. Quem é grande fazendeiro acaba conseguindo acessar ali um CRA, uma emissão privada, tem os bankers para ajudar a estruturar, e eles conseguem se financiar. Mas com tecnologia você consegue fazer isso de uma maneira muito mais barata, eficiente, e também consegue dar acesso para os pequenos e médios, né, o que é maravilhoso para o agro. Então a gente está falando de um mercado de trilhão, e a tecnologia da tokenização permite que a gente crie ali um instrumento tokenizado nessas dívidas e passando esses fluxos para os investidores. Então, pô, igual tu falou, imagina que da hora um cara lá na Índia, lá na Coreia, poder comprar um token que representa um ativo que está financiando o agronegócio do Brasil. O que é interessante para esses caras? Cara, o agro hoje, no Brasil, representa cerca de 10% da produção mundial de grãos. O Brasil, alguns anos atrás, muitos anos atrás, nem produzia soja, né? Isso sempre foi top um. E tu olha hoje, Brasil está nos top 10 produtores das maiores commodities do mundo. Você pega soja, café, laranja. Cara, é enorme o potencial do Brasil. Tem muitos produtores com capacidade de tomar dívida em dólar. Então, pô, por que não trazer a tokenização para facilitar o acesso ao financiamento desses produtores e impulsionar ainda mais o agro? Seja capital de giro, seja investimento. E aí tem várias opções aí de instrumento para construir isso. E até tem a questão do input supplier, né? Aquele intermediário que facilita a originação de crédito do nosso lado. Então, hoje a Rival opera, para quem não conhece o modelo de negócio, com parceiros de originação e estruturação de ativos. A nossa prova de conceito a gente fez com a Nagro, uma securitizadora e uma gestora também, eles têm um Fiagro, muito bom, muito parceiros, e através deles a gente conseguiu acessar ali uma demanda de produtores de uma forma muito mais segura. Mas existe também no nosso planejamento, né, Felipe, trabalhar com os input suppliers ou as revendas de insumos, as cooperativas, aqueles que vendem máquinas, grãos e insumos para os produtores e financiam eles através da venda de produtos, né? Então, o grande objetivo da Rival é fazer uma captação internacional de um investidor institucional que consiga nos dar funding para a gente abrir essas linhas com esses parceiros, né?
mas acho que produto é muito legal, só que é muito legal para nós, né, que gostamos de mercado financeiro. Eu queria que tu comentasse um pouco do teu time, da tua rotina, o que que é mais difícil para ti, o que que tu gosta mais de fazer, o que que é a rotina de um CPO, cara? Por que que tu largou uma carreira internacional para empreender? Boa, boa, Thiago. Cara, desafio tem um monte, né? Desde o day one, né? E eu acho que é isso que motiva qualquer empreendedor, né? Resolver problema. E dentro da rotina da Rival, cara, eu acho que a coisa mais importante ali que a gente aprendeu é que a estruturação ela tem que estar perto do jurídico desde o day one, né? Especialmente quando a gente fala de Brasil, né? Então, pô, tem o aspecto regulatório, é uma tecnologia nova, como é que tu operacionaliza isso? Então, dentro de produto, a gente tem que focar em como que a gente estrutura isso de maneira legal, de uma maneira fácil também para o investidor, porque se o investidor tiver que ter uma complexidade muito grande para acessar esse produto, pô, tem que abrir conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Cara, o cara ele vai se distanciar, né? Quando você olha para as tendências de mercado, a digitalização, a velocidade, ela é muito importante, principalmente para a galera nova, né? Nossa geração e as gerações que vão vir querem facilidade para as coisas, querem um acesso rápido, querem algo simples, digital. Então, a gente tem que pensar desde a estruturação jurídica à experiência do usuário, né? Então, o nosso dia a dia é muito conversando hoje com investidores privados, porque nossas ofertas são privadas, mas conversando com investidores, entendendo como é que está a experiência deles, como é que a gente onboarda eles, como é que a gente melhora isso. E de outro lado, estruturação jurídica, conversa com parceiros, com originadores, como é que a gente onboarda esses ativos, pega essas demandas de crédito, faz a análise, para daí tokenizar e oferecer esse produto dentro da plataforma. Tá, e o que que é mais difícil para ti, cara? É falar com o investidor, é tratar com o jurídico, é falar com o time de tecnologia, porque eu sei que hoje tu trabalha próximo do Alan, que é o CTO, e com o Pedro, o Rafa, o time que realmente desenvolve a plataforma. Primeiro eu queria te perguntar o que que é mais difícil para ti e o que que tu mais gosta, qual é a área que tu mais gosta de trabalhar? O que é mais difícil acaba sendo a parte de regulação, porque eu não tenho formação jurídica, né? E aí você tem que conseguir relacionar modelo de negócio com o jurídico. Então você tem que entender da legislação, como estrutura o produto e tudo mais. Então esse acaba sendo com certeza o maior desafio, a gente falar com a turma da Machado. E E a ontem mesmo nossa eu maior até. briga também, né? Porque quem não sabe, eu e o Exato, Felipe, cara. um é pé no acelerador e o outro é pé no freio. Os dois juntos a gente não bate o carro, mas também tem que chegar longe, né? Exatamente, cara. Eu tô Mas a Machado até. ajuda muito, né? Outra coisa que é legal Total. falar é os nossos parceiros, né? A Machado Meyer é um escritório que é dos mais importantes do Brasil, eu acredito, e desde o day one nos ajudam, nos incubaram. Então, o Marcelo, a Ju, o Eduardo, pessoas, além de ótimos profissionais, fantásticos de se trabalhar juntos e eles são aqueles advogados que meio que acreditam nas coisas que são meio que impossíveis. Então, ajuda um pouco, né, Felipe? Exatamente, cara. Não, ajuda demais. Ontem eu estava até 10h30 da noite lá batendo papo com o Marcelo sobre estruturação de CRA, tokenizado. Então, é assim que a gente vai para frente, vai construindo algo que vai fazer a diferença, né, cara? E Sim. aí, puxando tecnologia, cara, eu amo trabalhar com o time de tech que a gente tem, né? O nosso CTO tem uma experiência fantástica com blockchain com desenvolvimento, o cara manja de tudo. É incrível cara, não tem um problema que não dá para fazer, que não dá para resolver com o Alan, né? E aí ele tem que me aguentar lá, porque eu trago essas demandas de investidor, de originador e tal, e falo, cara, a gente tem que botar isso na plataforma, e vamos lá, vamos desenhar isso, vamos colocar na plataforma. Então, para mim, é uma experiência que eu gosto, não é difícil, é o que é bacana. Uma coisa que eu gosto de explicar sobre tecnologia, o que que é o token, eu peço que vocês imaginem que vocês estão entrando lá na conta do banco de vocês, na XP ou qualquer lugar, e vocês estão comprando um ativo lá, né? Então, a rede que faz a compra desse ativo, a ordem, o botão que tu clica para calcular a quantidade, quanto que vão te pagar, tudo isso é um sistema financeiro e tecnologia atuando juntos, né? De forma tradicional e regulada. E quem controla isso? São as entidades financeiras, né? Tu precisa ser uma corretora para vender um produto financeiro, tu precisa ser uma securitizadora para criar um produto financeiro, tu precisa ser uma custodiante para fazer a custódia daquele produto financeiro. Enfim, existem diversos players do mercado tradicional para que um produto financeiro seja criado e transferido a propriedade para algum investidor, certo? O que que a Rival faz? Perfeito.
ela pega um smart contract e coloca basicamente todas as funções registradas em blockchain, pagamento, risco, garantia, análise sobre o emissor, tudo dentro desse smart contract ele é registrado na blockchain e isso transforma o contrato imutável, seguro e registrado. E essa transação acontece em blockchain, a gente usa a rede Polygon, então a gente não precisou ser basicamente 5 empresas tradicionais para fazer um produto financeiro sair do estágio inicial ao final, que é chegar na mão do investidor com segurança, né? Então, o time de tech para fazer isso, cara, tá de parabéns aqui, modéstia à parte, acho que o Alan e o time fazem um trabalho fora da curva aí, acho que comparável com peers internacionais, né? Mas indo para o final aqui, Felipe, o que é a tua visão de longo prazo para a Rival? O que tu acha que a gente consegue atingir? O que tu acredita? Quais são os maiores desafios, na tua opinião, para a nossa tese rampar? E também convidar aí a turma para ficar mais perto da gente também, como que tu faria esse encerramento? Legal, Thiago, obrigado. Cara, acho que é legal falar um pouquinho de tendência também, né? Que a gente está falando de futuro e toda startup tem que pensar 5, 10, 15 anos lá na frente para estar sempre inovando, né? E só para comentar um pouco do histórico, né? Quando a gente fala de real world assets, ou ativo do mundo real, a gente está falando de máquina de fazenda, né? No caso, focado no agro, a gente vê que nos real world assets, 2023, 5 bi mais ou menos de ativo tokenizado. 2025, já estamos em 25 bi de ativos tokenizados, isso pelo RWA XYZ, a fonte. Em dólar, né? Em dólar. E isso é um crescimento anual de 150%. Então a gente está num ponto de inflexão ainda, né? O negócio está exponencial. Muitos players olhando para o mercado de RWA. Então é muito interessante a gente estar desde o início nesse mercado. Porque quem entrar agora vai entrar num foguete, né? Então eu vejo com muita empolgação, né? Porque a gente está fazendo parte dessa transformação. A gente vê também que, visão de 2 anos aí, a institucionalização, né? BlackRock, tem um monte de institucional que entrou no mercado, mas ainda não foi para o varejo, né? A maior parte do dinheiro cripto que estão nesses produtos como da BlackRock, o Build, né? O VBuild, cara, tem token lá de $100 mil de entrada. É o institucional que está entrando, não é o cara do varejo, né? Ainda está inacessível. Então, para o futuro, eu vejo que, claro, tem algumas barreiras ali de acesso e tudo mais, mas está vindo wallet abstraction, está vindo abstraction de várias coisas para facilitar para o usuário. Então, a gente vai surfar esse momento em que o investidor do varejo, a nível global, vai começar a investir diretamente nesse produto. Quem não estiver tokenizando vai ficar para trás. Grandes bancos, cooperativas que estão focando só no cliente old school, esse cara, as novas gerações estão chegando. Uma hora vai ir para a galera mais nova. E essa galera mais nova já tem conta em cripto, já está comprando em cripto. Então, acho que o futuro está indo para lá. E a Rival está olhando para isso. E a gente está começando o quê? Na tokenização privada. Estamos no processo, né, de CVM88 para a gente poder fazer oferta pública. Vamos poder dar essa infraestrutura e, olhando para o longo prazo, a ideia é poder captar esse recurso lá fora e trazer via um mercado que funciona 24 horas, 7 dias por semana, com custos bem inferiores, né, e com muita eficiência para o mercado. Então, queria convidar também todo mundo que está aí, a audiência, quero dizer obrigado por estar ouvindo a gente aqui e continue acompanhando a gente aí, Rival Finance, LinkedIn, Medium, a gente continua fazendo bastante publicação aí, trazendo conteúdo de qualidade para vocês e vamos começar a fazer cada vez mais vídeos, trazer convidados, então fica ligado aí e obrigado, Thiago, pelo espaço. Boa, só para deixar todo mundo, nosso Instagram, nosso X lá, e no LinkedIn, a agenda da Token Room vai ser postada. A ideia é trazer convidados do mundo inteiro para conversar conosco. E acho que ficou claro um pouco da visão, um pouco mais do que tu faz na Rival, Felipe. As pessoas têm muito carinho por ti, admiram muito também a tua fibra, o jeito que tu trata as pessoas, é muito legal. Acho que hoje a gente explicou para as pessoas que a Rival realmente trabalha com tokenização no crédito privado no agro. Nossa visão de longo prazo é se tornar uma tese global, captar dinheiro de investidor, abrir mercado de distribuição para o varejo. Nossa expertise é construir canal de distribuição. A gente está trabalhando e negociando com fundações para trazer mais recursos para o Brasil, investir mais nesse setor, grandes empresas do mundo cripto.
E a ideia também é vocês conhecerem também todo mundo do time. Então, nos próximos episódios também vão ter Alan, Lohane, Rafael, Pedro, enfim, vamos trazer a turma toda aí. Queria agradecer vocês e até o próximo Token Room.